Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, chegando até você para te abençoar. Eu quero aqui deixar uma palavra para você, que de repente está sofrendo uma perseguição maligna, que o diabo tem tentado te paralisar, tem tentado fazer com que você fique prostrado e triste. A palavra de Deus nos manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Submeta-se à vontade de Deus. Aí você pode resistir ao diabo. Repreenda-o e ele vai fugir de você. E eu concordo com a sua vitória em nome de Jesus. Daqui a pouco, pastor Silas Malafaia pregando a maravilhosa palavra de Deus. E no final, um momento especial onde ele quer abençoar você e a sua família, concordando sempre com a sua bênção e com a sua vitória. Deus te abençoe. Vem aí o Congresso de Avivamento Despertai em Recife, de 14 a 16 de outubro no Chevrolet Hall. Preletores, pastores, Silas Malafaia, coordenador do Congresso, Elisete Malafaia, Jabes Alencar, Michael Abud e Marcos Gregório. Louvor e adoração, Nani Azevedo, Raquel Melo, Daiane Alencar, Pierre Onassis e Cainon. Faça já sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Em Recife, na Casa Sá, Avenida Dantas Barreto 853, São José. Na Livraria Luz e Vida, Praça Joaquim Nabuco 173, Santo Antônio. Ou 0 operadora 21 87 7000, 21 87 7000. Ou pelo site www.vitoriaemcristo.org. Congresso de Avivamento Despertai em Recife. Deus tem uma unção nova para a sua vida. A Central Gospel apresenta sua Lições da Palavra de Deus em novo visual. Acompanhando a evolução do mundo gráfico, Lições da Palavra de Deus tem um novo desenho que vai lhe ajudar ainda mais a memorizar textos-chaves das lições, mais ilustrações dando leveza visual ao conteúdo. O tamanho continua diferenciado, permitindo textos com corpo maiores, auxiliando na leitura. Lições da Palavra de Deus, sempre atenta às necessidades do mundo cristão. Lança neste trimestre Aspectos da Unidade, um estudo profundo do que é a unidade e sua importância na vida da igreja. Comentada pelo pastor Jabes Alencar. De visual novo e um conteúdo sempre relevante à escola dominical e grupos de estudos. Lições da Palavra de Deus, a melhor revista de estudo bíblico produzida no Brasil. A Central Gospel também traz inovações gráficas para as suas revistas de faixas etárias específicas. Galera de Cristo, para os jovens de 15 a 17 anos. Tudo a Ver com Jesus, para os adolescentes de 12 a 14 anos. E Mais que Vencedores, para a faixa de 9 a 11 anos. Um design moderno e dinâmico que acompanha o mundo da juventude. Novos conceitos didáticos e pedagógicos para as lições de vida da Palavra de Deus. Tudo com a melhor qualidade que a Central Gospel imprime em seus produtos. Ligue agora e peça já as revistas da Escola Dominical da Central Gospel com desconto de até 30% para as igrejas. A revista Passo a Passo com Jesus, professor, R$ 12,90, aluno, R$ 4,95. Cordeirinhos de Jesus, Pequenos Soldados e Aprendendo para Crescer, professor, R$ 12,90, aluno, R$ 5,10. Mais que Vencedores, Tudo a Ver com Jesus e Galera de Cristo, professor, R$ 7,99, aluno, R$ 5,60. E Lições da Palavra de Deus, Aspectos da Unidade, professor, R$ 8,00, aluno, R$ 5,60. 0 operadora 21 87 7000, 21 87 7000. Se você é livreiro, distribuidor e igrejas, ligue direto para 2448 1235, 2448 1236, www.editoracentralgospel.com. Você encontra as revistas da Escola Dominical da Central Gospel, também nas lojas da Central Gospel e em todas as livrarias evangélicas de todo o Brasil. Central Gospel, impactando vidas e conquistando vitórias. Você tem que desejar.
Você tem que querer. Nem Deus, nem ninguém, nem pastor, ninguém vai poder fazer isso por você. O processo do crescimento passa por um desejo de vontade. Eu quero crescer. E como eu quero, eu vou buscar. E como eu buscar, vou priorizar. 2. Elementos do processo do crescimento da vida cristã. Você tem que ter uma predisposição para aprender. Aprender, meu amado irmão, é avançar, é abrir caminhos, é amadurecer. E para que isso aconteça, você tem que ter uma predisposição para aprender. É por isso, meu amado irmão, aproveitando que eu estou aqui na igreja, isso vai para televisão, vai para DVD, eu fico triste, eu lamento com um neófito que é consagrado a pastor. O camarada mal aceita Jesus e depois de 2 anos consagra a pastor. Isso é loucura. Isso é doideira. Eu lamento se for jogador de futebol, artista da televisão, político famoso, aceita Jesus, já dão um microfone para o camarada ensinar. Não sabe nem comer com a colher, que é dar garfo e faca. É o que eu tenho visto na igreja evangélica. Tudo errado. E muitos desses, por erro nosso quando eu digo, é da própria estrutura evangélica, eu não estou falando da igreja A, B ou C. Por culpa nossa, o camarada vem lá de fora, e lá fora ele estava acostumado a ensinar, ele estava acostumado a mandar, ele estava acostumado a pegar microfone e falar para a gente. Aí chega dentro da igreja, tem que dizer para ele que ele é bebê. E bebê aprende, não ensina. Eu vou dizer uma coisa, não fica aqui triste, eu estou falando para o teu bem, aqui tem novo convertido na igreja, tem novo convertido me assistindo, é uma loucura uma pessoa nova convertida entrar em seminário teológico. Isso é loucura. Isso é loucura, calma. Primeiro vem aqui para a igreja, senta no banquinho aqui, vem para a escola dominical, ouça a mensagem, depois de um tempo, de uma certa, pequena maturidade, aí você pode ir para um seminário. Porque se você cair num seminário, eu sei que é seminário, meus pais são pioneiros no ensino teológico pentecostal do país. Eu sei o que eu estou falando. Você põe um camarada num seminário, vai botar minhoca na cabeça dele. Vai ver tanta discussão teológica e o cara vai ficar perturbado. Ao invés de alicerçar a fé, vai perturbar a fé. Pastor, novo convertido, é para estar sentado na igreja, primeiro, assimilando a autoridade espiritual. Primeira coisa que o novo convertido tem que fazer, aprender o que é autoridade espiritual. É primeiro passo. Depois, entender o que é a igreja, o corpo místico. Entender o plano da salvação, as doutrinas básicas, e para isso não é preciso seminário. Eu lamento a igreja que o pastor não tem um dia para ensinar. Eu lamento a igreja, pode ser que a sua igreja não tenha estilo de escola dominical, mas tem um dia da semana que o pastor instrui. Eu lamento, porque para mim a maior escola teológica do mundo é a escola dominical. Sabe por quê? Nela ninguém se forma. Nela, ninguém tem diploma. 20, 30, 40 anos você está aprendendo. É a maior escola teológica do mundo. É a maior escola. Meu filho, quem quer crescer, parte do processo do crescimento, uma predisposição para aprender. Você pode entender de filosofia, você pode entender de medicina, você pode entender de artes, você pode entender de literatura, mas esses não são os elementos que faz você entender e saber e conhecer mundo espiritual.
Você pode ser PhD, pode ser a autoridade mais influente dessa nação, pode ser o mais rico comerciante, pode ser o doutor, o chefe da cadeira da Universidade Federal. Aqui não passa de bebê e não passa de ovelha e tem que sentar no banco para aprender, para poder crescer. Crente que só quer viver de mistério. Mistério, fogo, poder. Eu gosto de movimento. Eu gosto de barulho. Eu gosto de ficar arrepiado. Eu fico só olhando. Vai ver. As maiores meninices acontecem nesses lugares. As maiores meninices acontecem nesses lugares que o pessoal pensa que tem poder e que tem fogo. Sabe? As maiores nunca aprendem. Nunca sentam para ouvir mensagem. Só quer movimento espiritual. Só quer movimento. Mas sentar para aprender não quer. Depois, bobagem, besteira, como eu já falei. Depois é envolvido por um monte de coisa, até por heresia. Isso aqui é sério, meu irmão. Tem que ter uma predisposição. É um elemento do processo do crescimento, para aprender. Terceiro, se você quer amadurecer, crescer, desenvolver, ser crente forte, você precisa buscar conhecimento com o seu intelecto, leitura da palavra de Deus. Você tem que buscar conhecimento com o intelecto. Daniel queria entender uma revelação. Ele não conseguia entender. Está lá em Daniel 9:2. Ele foi para os livros, está lá escrito, ele foi pesquisar a escritura para entender. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: tu quando vieres, passa em Troade, na casa de Carpo, traz a minha capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo pesquisava a palavra. Paulo pesquisava. E quando eu falo busca de conhecimento com intelecto, leitura da palavra, eu não estou falando simplesmente leitura. Eu estou falando em meditar, refletir, pensar e analisar. Não é apenas ler por ler. Aquilo que está lá no Salmo 1, versículo 2. Antes tem a sua lei, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, pensa, analisa, infere, reflete. O que você tem que fazer, meu irmão? Você tem que buscar a palavra. Larga essa caixinha de promessa, vai. Larga isso, meu filho. Tem que pegar a Bíblia, ler a Bíblia. Espírito Santo, abre a minha mente para me entender essa palavra. Senhor, abre a minha mente, eu quero entender, eu quero compreender. É o único livro que o autor está presente quando você lê, rapaz. Espírito Santo para te instruir. Faz parte do processo de crescimento você buscar informação com o seu intelecto, mergulhando na palavra. Mergulhando na palavra. Quarto, se você quer crescer, elemento do processo de crescimento. Busca de conhecimento através da revelação e da relação pessoal com Deus. Oração. Oração. Você quer crescer? Tem que orar. Você só conhece uma pessoa se falar com ela. Você só conhece Deus se falar com Ele. Você tem que orar. A Bíblia diz que Daniel, no capítulo 6, versículo 10, Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer. Isto é, antes de ser primeiro-ministro, antes de tomar conta de um monte de província, ele orava. Não foi a função que o afastou de Deus. Ele orava porque ele queria se relacionar com Deus, ele queria conhecer a Deus, ele queria falar com Deus e ouvir Deus. Como é que você quer crescer se você não ora? Não tem jeito, meu irmão, você não vai crescer nunca. É elemento fundamental do processo de crescimento. Tem que orar, meu irmão, não adianta chorar. Eu pastor, eu tenho ouvido tanto falar em oração. Você pode ouvir o que quiser, se você não dobrar teu joelhozinho na casa e botar tua carinha no chão, ou botar o teu joelho no chão e debruçar sobre a cadeira e falar com Deus, e clamar, lançar sobre Ele tua ansiedade, contar o que te incomoda, o que te perturba, a tua fraqueza, mostrar para Ele os teus problemas, adorar a Deus, agradecer a Deus, você não cresce. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer falar com você, mas Ele quer te ouvir. Parte do crescimento.
Se você não fizer isso, não cresce. Quinto, para crescer, elemento do crescimento, estar na casa de Deus. O que vocês estão fazendo? Está aqui na casa de Deus. Faz parte do processo de crescimento. Você está na casa de Deus. O Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quem vem à casa de Deus tem que ter uma predisposição para ouvir a palavra de Deus, porque você sabe que a palavra de Deus é a fonte principal que gera fé, que é um dos fundamentos da vida cristã. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quem não quer ouvir a palavra não pode ter fé. E quem não tem fé é dominado pela incredulidade. Está na casa de Deus. Tem gente que não tem prazer de estar na casa de Deus. Não é vocês aqui, eu não estou falando para vocês. Vocês estão dando aqui a lição. Vocês estão demonstrando aqui que vocês querem aprender, que vocês querem de Deus. Isso aqui, a casa de Deus é importante, é fundamental para o seu processo de crescimento. Você tem que estar aqui para ouvir a palavra, para poder gerar fé, para você crescer. Em sexto lugar, elemento do processo de crescimento da vida cristã, você tem que praticar a palavra de Deus. Não é apenas ouvir, não é apenas aprender, é praticar. Tiago 1,22 diz: aquele que é ouvinte, não praticante da palavra, é como o varão que se contempla no espelho e quando se vai se esquece de qual era. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia, desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e foi grande a sua ruína. E todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu. Meu filho, palavra é para ser praticada. Você perdoa, você ama, você foge da sua carne, você evita o pecado, você dá dízimo e oferta, você está praticando a palavra. E quando eu e você praticamos a palavra, crescemos na vida espiritual. Você já viu que eu não falei nada que você não sabe? Não tem nenhuma fórmula mágica, meu irmão. Não adianta querer reinventar o evangelho. Eu estou falando coisa aqui, o trivial. Mas o trivial tem que ser falado porque é ele que funciona. Não existe nenhuma outra fonte louca para que eu possa instruir você, para você crescer na vida espiritual. Esses elementos fazem parte do processo de um crescimento. Quem quer crescer pode fazer o que eu estou falando aqui, que vai crescer, meu filho. Você quer ver um outro elemento para o crescimento? Sétimo lugar. Relações interpessoais. A igreja, meu irmão, você já sabe, 1 Coríntios 12, 12, é um corpo. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. Eu dependo de você e você depende de mim. A relação pessoal na igreja é fundamental. Você aprende com outro crente, aprende com a luta dele, aprende com a experiência dele, aprende com o amadurecimento dele. Tem gente mais madura que você, tem gente mais experiente que você, tem gente que sabe mais um pouco do que você, tem gente que já atravessou as lutas que você tem atravessado. Você precisa se relacionar, porque nós aprendemos uns com os outros. Até um pastor aprende com uma ovelha. A Bíblia diz que até uma criança, até o ato de uma criança pode nos ensinar alguma coisa. Sabe? Então você precisa se relacionar. Não existe crente eremita. Sabe? Não existe crente isolado. Crente isolado, órgão do corpo, fora do corpo, morre. Ele não consegue viver. Você precisa do irmão, você precisa se relacionar, você precisa convidar alguém para sair, para tomar um café, para comer uma pizza, para você conhecer, meu irmão. Você precisa falar com alguém.
entra e sai dentro da igreja, senta no banco perto da mesma pessoa, e nem dá a paz do Senhor muitas vezes. Não conhece ninguém na igreja, nunca foi fazer uma visita. Você vai visitar um doente, em vez de você consolar, muitas vezes você é consolado. É, meu irmão, dependendo de quem está lá na cama, você toma cipuada. E vai dizer assim: Senhor, eu te agradeço. Assim fala, ora baixinho: Senhor, eu agradeço porque esse irmão está doente. Porque se ele não tivesse doente, eu não tinha aprendido com ele. Ah, mas dá um escape, eu já aprendi, pode curar o servo. Sabe, você não tem ideia do valor de uma pessoa. Você não tem ideia do valor de um outro crente maduro que pode te ajudar. Você não tem ideia. Você não tem ideia disso, meu irmão. Você precisa conhecer outras pessoas. Abrir a tua casa para dar um café. Não é para botar o cara enfurnado todo dia na sua casa, não. Não é para isso, não. Mas para você travar relacionamento. Para você, vai comer. Pastor, não dá. Então vai comer um pastel, pelo amor de Deus. Vai tomar um Guaraná na cantina da igreja, sei lá, mas você tem que conversar, você tem que falar, você tem que conhecer o outro. Esse relacionamento nos ajuda a crescer. E mais um elemento do processo de crescimento, tem outros, mas eu fico com esses elementos e acredito que esses elementos, eles são elementos fundamentais do processo do crescimento. As experiências espirituais no nosso dia a dia. Faz você crescer. Quando você evangeliza. Quando você exercita a mordomia cristã. Você trabalha em algum setor da igreja. Você trabalha em alguma área. Você vai crescer. A crente alisa banco. Crente que parece lustramóvel. Sabe? Só quer ser servido, só vem para a igreja para ouvir boa mensagem, só vem para a igreja para ouvir pregador famoso ou cantor famoso, não faz nada, não evangeliza, não participa de grupo nenhum, não trabalha em setor nenhum. Quando você trabalha num setor, exercita a mordomia cristã, você vai crescer. Quando você evangeliza, você vai crescer, você vai ficar de boca aberta. Como é que Deus vai te usar? Você não tem ideia como Deus quer te usar. Você não tem ideia como você cresce ao abrir a sua boca para evangelizar. Você não tem ideia. Você vai ter experiências que você nunca teve na vida e você vai dizer: o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, porque Ele transforma, Ele liberta, Ele muda e Ele tem me usado para isso. Meus irmãos, nós estamos na igreja lotados de crentes teóricos. E estamos lotados de crentes teóricos. Tem uma ideia do Evangelho, tem uma ideia do que é a Bíblia, mas não tem vivência do Evangelho. Não tem vivência, porque não trabalham em nenhum setor da mordomia cristã. Irmãos, a coisa está muito séria. Eu vinha conversando no automóvel com a minha esposa sobre isso. As pessoas querem ser servidas na igreja e não querem servir a ninguém. As cenas que eu vejo na igreja, o cara traz um pecador, ele aceita Jesus e ele manda o camarada vir aqui na frente e nem aqui para estar com ele vem. Pode ir lá, vai lá. Ali é o corredor ali, vai. Tem um pessoal com uma plaquinha lá na frente. Irmãos, eu fui numa igreja. Eu vou dizer porque coisa boa a gente diz o nome. Pastor Eibe Uber, da Igreja da Paz, Santarém, no Pará. Eu fiquei impressionado. Eu não conheço no Brasil um trabalho tão eficaz de edificar novos convertidos na igreja como aquele trabalho. A igreja tem 30 mil membros naquela cidade. Aquela cidade deve ter 120 mil habitantes. Sabe o que o pastor diz? Aqui nessa cidade, ou vai ser crente ou vai se mudar para outra. Eu preguei no estádio, e ele disse assim para mim: Malafaia, faça o apelo. Se aí na frente forem 5 mil pessoas, vão ter 5 mil crentes, um para cada pessoa. Se forem 10 mil pessoas aceitar Jesus, vai ter 10 mil crentes, um para cada pessoa. Se 15 mil pessoas forem aceitar Jesus, vai ter 15 mil crentes, um para cada pessoa. Eu falei: que é isso, meu irmão? E eu vi a cena.
Sabe como é que é o discipulado lá? 1 a 1. 1 a 1. Cada crente é responsável. Não é um grupinho que fica se estrepando na igreja para atender 20, não. Cada crente, eu vi a cena, quando eu fiz o apelo, milhares e milhares aceitaram a Cristo e a cena foi linda. Para um rapaz tinha um rapaz, para uma moça tinha uma moça, para um adolescente tinha um adolescente, para um senhor tinha um senhor, para uma senhora tinha um senhor, assim, automático. E outra, aquele que foi lá com a pessoa, anota o nome da pessoa, telefone e endereço, em uma semana aquela pessoa recebe um telefonema, em uma semana recebe uma visita daquele crente. Ah, mas nós não temos tempo para isso. Nós temos muita coisa que fazer na vida. Estamos com muitas demandas. O reino de Deus não é bem assim, essa prioridade toda. E depois a gente não sabe por que as coisas acontecem. E depois a gente não sabe por que tem queda. E aí a gente não sabe por que muitas vezes o culto é pesado. E aí a gente não sabe por quê? Porque nós estamos usando o evangelho, mas não vivendo o evangelho, minha gente. Usamos Deus, Senhor, abre essa porta para mim. Deus, olha, meu filho está enfermo, cura. Senhor, eu estou sendo perseguido, me dá um escape. Nós usamos Deus, mas não servimos a Deus. E como é que vai crescer? Meu filho, não sai daí não, porque daqui a pouquinho eu vou dar uma resposta aí ao bispo que fez acusação às igrejas pentecostais e disse que 99% dos cantores da música gospel são endemoniados. Aqui nesse programa eu não dou o nome, mas se você tiver dúvida de quem é, você acesse o www.vitoriaemcristo.org, que lá eu dou nome, não tem conversa, aqui eu obedeço regras, tá certo? Então, você pode acessar que lá está nome se você tiver dúvida. Acho que você não vai ter não, ok? Não vai ter não. Eu vou dar aqui alguma agenda, uns anúncios e vou para essa palavra. É importante, hein, você assistir. Deixa eu dar aqui uma agenda. De 14 a 16 de outubro, o Congresso Despertar em Recife, que já é uma marca de um congresso no Nordeste, no Chevrolet Hall. Você pode se inscrever, você que está aí em Recife, em Pernambuco, na Livraria Luz e Vida e na Casa Sá. Você pode ir lá e fazer sua inscrição. É R$40 por pessoa. Não dá nem para pagar o Chevrolet Hall, com todo o respeito, mas é uma verdade. É para você ir. Você também pode fazer pela internet, baixando um boleto. E pela internet pode até dividir no cartão, se for mais de uma. Tá certo? Inscrição no vitoriaemcristo.org. Aí você baixa um boleto. Também quero informar para aqueles que foram selecionados para participar, aí já mudamos aqui o disco, hein? Para participar da Islavec, a Escola de Líderes, de 5 a 9 de dezembro. Daqui a pouquinho eu vou abrir as inscrições, certo? Dia 20 sai a lista vitoriaemcristo.org. E você vendo o seu nomezinho lá, se você é pastor, vai ter que mandar o comprovante que é pastor e vai pagar uma taxinha de R$50. Se for jovem, uma cartinha do pastor recomendando você, aí também vai ter que pagar 50. A listagem sai dia 20. E para os que não vão conseguir, qualquer um que quiser ir, Mike Murdock, o pastor Dag, né? Dag Mills, se eu não estou enganado, depois vou pegar a pronúncia certinha do nome dele, é um pastor, uma liderança monumental na África, autor do livro Lealdade e Deslealdade, tá? Você não pode perder, esse é um evento, vai de segunda a sexta em Foz do Iguaçu, eu vou dar mais dados aí para mais tarde. Pega uma canetinha, um papel, que eu estou fazendo aqui, umas promoções, e depois então eu vou dar a resposta aqui que precisa ser dada, porque se a verdade não se estabelece, a mentira de tantas vezes ser repetida parece que é verdade, tá certo? Então, segura aí que eu vou dar uma resposta sobre essas acusações. Não sai daí não, anote aí o que eu vou falar, que são produtos maravilhosos para te abençoar, ok? Nós estamos fazendo nesses dias aqui alguns lançamentos. A Bíblia da Oração do pastor Morris Cerulo, uma das maiores autoridades no mundo nesse assunto.
oração, batalha espiritual, vitória financeira, Morre Cerulo é uma autoridade. E ele lançou uma Bíblia, essa Bíblia aqui, espetacular, onde ele faz comentários, onde você encontra na Bíblia textos sobre oração. E ele também dá dicas, né? Ele ensina como é que você pode obter respostas de Deus para as suas orações. São 3 modelos muito bonitos, né? 3 cores. A Bíblia, ela custa R$ 129, você pode pagar em 10 de R$ 12,90 no cartão de crédito. Se for cheque pré, em 6, ok? Em 10. Mas se você quiser pagar em 4 vezes, eu vou dar 25% de desconto e você poderá pagar em 4 no cartão ou no boleto bancário, tá certo? Se você assim quiser, eu te dou 25% de desconto e você paga em 4 de 24 e 18, ou no boleto ou no cartão. Mas espera aí que eu vou fazer uma promoção que eu quero a sua atenção. Nós tivemos um congresso tremendo, abençoadíssimo, o Fogo para o Brasil. O 15º Congresso Pentecostal Brasileiro, Fogo para o Brasil. São 11 mensagens, você está vendo aí um estojo bonito, que vem com as 11 mensagens em DVD. Você não é obrigado a levar as 11, tá certo? Mas eu vou te dar aqui as mensagens que foram pregadas. O pastor Josué Gomes pregou sobre 7 características de um verdadeiro cristão. O apóstolo Ezequiel Teixeira, eu falo, vocês não escutam. O pastor Elson de Assis, a excelência de uma visão profética. O pastor Jabes de Alencar, barco cheio. Pastor Silmar Coelho, caminho para o avivamento. Pastor Jorge Linhares, tudo pode mudar em minutos. Pastor Josimar Fonseca, um grande banquete. Pastor Josué Brandão, vamos proteger nossos líderes. E eu preguei 2 mensagens lá. Icabor ou Ebenezer? Qual a sua escolha? E rompendo com a sua história. Estas são as 2 mensagens que eu preguei lá no Fogo para o Brasil. A minha esposa, a irmã Elisete Malafaia, não desiste, lute. Então são 11 mensagens. A promoção que eu faço é o seguinte, bem, se você quiser apenas uma, custa R$ 18,90. Se você quiser esse kit bonitinho aí, vai sair por R$ 16,90, você paga 10 e leva um DVD. Além de pagar de R$ 18,90 por R$ 16,90, você só vai pagar 10, um preço menor, e um eu te dou de presente, em um preço menor. Você pode pagar em 10 vezes, 10 de R$ 16,90 em qualquer cartão de crédito, ou 4 vezes no cartão ou no boleto bancário. Dá 4 de R$ 42,25. Se você quiser levar a Bíblia da Oração com mais esse kit dos 11 DVDs, mais o CD da Raquel Melo, um bonito CD, um lançamento da Raquel Melo, Passos de Fé, custa R$ 16,90. Se você quiser levar esse pacote, eu mantenho os 25% de desconto para a Bíblia. Eu mantenho, para você levar o pacote. E você pode pagar em 10 vezes no cartão de 28 e 26, tá? No cartão, 10 vezes, levando todo esse pacote, eu mantenho o desconto de 25% na Bíblia, tá certo? Se você não é obrigado a levar tudo, é o que você pode levar, tá? Você pode levar só a Bíblia e pagar em 10 vezes, tá? E no cartão, se quiser só a Bíblia e pagar em 4, eu te dou 25% de desconto. Se quiser só o kit do Congresso, você pode pagar em 10 de R$ 16,90 ou em 4 vezes no boleto, se você quiser. Se quiser o CD da Raquel Melo, R$ 16,90 e mais, uma Bíblia que foi lançada nos Estados Unidos e é sucesso entre as meninas, eu estou trazendo para o Brasil. Princesas da Bíblia. 20 histórias de mulheres fenomenais da Bíblia. Quem estão sendo os referenciais para as meninas? Quem são? Hã? Você já parou para pensar? Mulheres depravadas, mulheres que não têm compromisso com família, que têm vida devassa, é que está sendo modelo para meninas. Para meninos também. E nós estamos lançando a Bíblia Princesas da Bíblia. É uma Bíblia linda, você está vendo aí, colorida, lindíssima. Custa R$ 39,90, você paga em 2 vezes, ou se quiser incluir no pacote, é só somar e pagar em 10, não há nenhum problema. Tá certo?
as novas revistas de escola dominical para grupos familiares. O tema, para o próximo trimestre, Aspectos da Unidade, foi escrita pelo meu amigo pastor Jabes de Alencar. Novo visual nas revistas de adolescentes e jovens, para poder atender essa demanda da garotada. Novo visual nessas revistas, nosso preço é menor, nossa revista tem tamanho maior, maior número de páginas, todas as faixas etárias. Se você quiser esses materiais que eu acabei de anunciar, entre em contato conosco, 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. Também pela internet, qualquer cartão no editoracentralgospel.com, www.editoracentralgospel.com. Bem, antes de dar aqui essa resposta, que já tem gente tão ansioso para saber o que eu vou falar, deixa eu também aqui dar uma palavrinha aqui que é importante. Você que me acompanha na madrugada de uma emissora de TV, que vai madrugada até de manhã cedinho, a partir de outubro eu não vou estar mais na madrugada. Um outro pastor comprou o horário e eu não estarei mais a partir de outubro nesse horário da madrugada. Na verdade, queridos, eu estou aqui dizendo essas coisas aqui porque uma das coisas mais terríveis que eu tenho aprendido na minha vida é a ingratidão. Ingratidão é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Eu espero que o pastor faça bom proveito, que Deus o use poderosamente, porque importa que o evangelho seja pregado. Eu só quero reafirmar aqui. Eu estou há quase 30 anos no ar. Nunca comprei horário de ninguém. Nunca fiz isso aqui. Isso é uma questão de caráter. Ou tem ou não tem. O resto é blá, blá, blá. Mas não façam acusações a ninguém, a pastor nenhum. Que Deus possa abençoar e importa que o evangelho seja pregado. Eu aprendi uma coisa para a minha vida. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem uma maior para abrir. E vai acontecer comigo. Pode ser que eu não esteja vendo agora, mas eu estou falando aqui, assim como você está me vendo aí sentado na poltrona, na cama, no teu escritório, anote o que eu estou te falando. Deus vai abrir uma porta muito grande. E também quero dizer uma outra coisa, que a partir do dia 24, eu vou inaugurar um portal de notícias na internet, verdadegospel.com. Nesse portal vai ter uma TV na web 24 horas e o nosso programa diário não vai estar só na madrugada. Você vai poder a cada dia assistir o programa porque ele vai ficar no ar 24 horas. verdadegospel.com. E no sábado que nós vamos botar o site no ar, sábado 24, a partir das 14 horas eu vou estar ao vivo, conversando, respondendo e-mail, pode vir, que não vai ter problema. Eu vou estar de 2 às 4 na inauguração do verdadegospel.com. A partir de sábado 24, eu convido a todos, eu vou estar ao vivo pelo site, tá certo? Vamos lá então, vamos à resposta porque o tempo está indo embora. Deixa eu dizer uma coisa, o bispo aí, líder de uma grande igreja, acusou as igrejas pentecostais no seu blog, por isso que eu estou falando aqui, não é a montagem dos outros. Ele disse qual é a diferença. Ele colocou uma imagem de um pastor na manifestação do Espírito Santo, gente caindo pelo poder de Deus, e colocou um centro de macumba, nego caindo e pegando lá espírito, demônios, como nós classificamos e tal. E ele diz assim, qual a diferença? Minha gente, é para rir se não é para chorar. Eu disse, não. Isso deve ser alguma pegadinha. Não, peraí, quem está falando isso? Não, isso deve ser piada. Não. Quem é que está falando? Eu não acredito. Meu filho, vocês nem telhado de vidro têm. Vocês não têm nem telhado. Porque de vez em quando alguém taca pedra nos outros, mas tem telhado de vidro. Aí faz barulho. Vocês nem telhado têm nessa área. Então, deixa eu começar aqui uma história. Há anos atrás, eu estou falando aí
92, 93, 1992, 93. Eu tinha muita reticência em relação a essa questão de cair pelo poder de Deus. Eu ficava olhando meio de lado. O que era isso? Era uma coisa nova para mim, naquela época, eu não sabia. E quem me ajudou, estou sendo bem franco aqui, a abrir a minha mente, foi Jabes de Alencar, pastor Jabes. E eu tive com Jabes em Toronto, no Canadá, numa cruzada do Benihim. E eu vi o Benihim dizer assim: meus irmãos, não me pergunte por que uma pessoa cai pelo poder de Deus. Eu só sei do seguinte: alguém cai e levanta curado. Alguém cai e levanta falando línguas estranhas. Alguém cai e levanta restaurado. Não me pergunte por que um cai e outro não cai. Aí eu estava no cantinho, o palco na frente, e eu estava olhando o Benihim meio por detrás, enviesado, porque um estádio para 20 mil pessoas lotado, e nós chegamos tarde, eu fiquei um pouco para fora. Eu só sei que o homem fez assim, tinha 20 mil pessoas no estádio, 20 mil. Ele fez assim, ó: receba o poder de Deus, e passou a mão. Parecia dominó. 95% do estádio caiu. A mão dele foi até aqui, eu estava no canto com o Jabes. Eu falei: nós cai aqui hoje, nego. Só que, como a gente estava aqui no canto, a mão dele não foi, e onde a mão dele não foi, não caiu. Aí eu passei a entender alguma coisa. A Bíblia diz, em João 3, que o vento sopra onde quer e como quer. Quer dizer, o Espírito Santo tem autonomia para fazer o que quer. O pessoal também, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, pensou que os que receberam estavam bêbados. E por algum acaso, porque se parecia, estavam. Também, você verifica que porque o diabo usa alguma coisa que se parece, não significa que é dele. Porque o maior macaco de imitação que tem no universo é o diabo. Ele só criou uma coisa, a mentira. Ele é o pai. O resto ele imita. Então, querido, vamos lá. Quem é que introduziu no mundo evangélico? Quem é que introduziu a crendice, o sincretismo religioso? Quem é que introduziu o misticismo no sentido negativo no meio evangélico? Então vamos lá, eu vou usar as palavras desse líder, desse bispo. Qual é a diferença? Então vamos lá, qual é a diferença da arruda da tua igreja para o centro de macumba? Qual é a diferença do sal grosso da tua igreja para o centro de macumba? Qual é a diferença da rosa ungida da sua igreja para o centro de macumba? Então quer dizer que você é macumba também. Qual é a diferença dos teus pastores vestidos de branco, dando passe nos outros, ok? E com rosa e vela na mão? Eu queria que tu me respondesse, amigo, qual é a diferença? Rapaz, você é tão trouxa na tua argumentação, é tão fraco, porque teologicamente vocês são zero, sabe? Eu digo até que vocês entendem um pouco de fé. Eu digo até, eu sou bem realista aqui, não tem negócio de ódio, de odiar. Eu digo até que vocês entendem um pouco de oração. Eu digo até que vocês entendem um pouco de trabalho. Agora, de teologia, meu irmão, vocês são analfabetos. Não estão nem no Mobral para vir querer dar lição de moral em igreja pentecostal. Quem são vocês, rapaz? Vocês perderam o juízo? É um monte de... É vassoura ungida para varrer casa. É sabonete ungido. É um monte de pataquada e crendice que não está na Bíblia. Que moral vocês têm para falar de igreja pentecostal e de cair pelo poder de Deus? Eu não faço disso. Não sou adepto de cair pelo poder de Deus e tem que cair. Mas se o Espírito Santo quer derrubar alguém, quem é você e quem são vocês para falar? Quem sou eu para determinar o Espírito Santo se o camarada chora, dá gargalhada, cai, fica em pé ou rodopia? Quem sou eu? Vocês agora viraram donos do Espírito Santo? Eu tenho que rir. Agora eu vou dizer uma verdade aqui. Queridos, preste atenção. Ai, meu Jesus, me ajuda. Eu não aguento com um troço desse. Escuta aqui, eu vou dar uma coisa para vocês. Vocês pensam que vocês são expert em demônios.
Então, eu vou acabar com essa história aqui. Porque vocês expulsam demônios, é uma ênfase na igreja de vocês. Vocês estão pensando que vocês entendem de diabo. Então, eu vou mostrar que vocês não entendem nada. Os demônios que incorporam em pessoas, que são demônios violentos, o máximo, eles comandam legiões, no máximo. No máximo, os demônios que incorporam pessoas, o demônio no mais alto grau de poder e hierarquia no reino de Satanás, ele comandam legiões. Agora, em Efésios 6, a partir do versículo 10, diz que Satanás tem principados, e está lá no plural, príncipes das trevas, príncipes. Está falando de demônios que comandam principados. Esses não incorporam em pessoas. Esses, sabe o que fazem? Comandam a programação da rede de televisão de vocês. Esses demônios, vocês pensam que entendem de diabo. Esses principados, sabe, que influenciam cidades, nações, sabe, e que são antítese contra a igreja, fazem o que vocês fazem. Isto é, atuam nessa área. Pega dízimo e oferta do povo de Deus, compra uma emissora de TV, que ao invés de glorificar a Deus, é o santo financiando o profano e o podre. E gente que faz a cabeça em centros para terem sucesso e que vocês pagam altos salários com oferta e dízimo dos crentes e tem um príncipe de Satanás dando gargalhada da cara de vocês. É, meu irmão. É duro o que eu estou falando, mas é a verdade. Eles pensam que entendem de mundo espiritual porque expulsam demônios. Esses demônios vocês não expulsam. É os que comandam, sabe? Sistemas. E estão lá dentro da emissora de vocês, comandando esse lixo moral, financiado com dízimo e com ofertas do povo de Deus. É a verdade. E quer falar de quê? O diabo está dentro da casa de vocês e vocês não veem. Está na cara de vocês, dando gargalhada de vocês, dizendo assim, esses demônios aí vocês podem expulsar. Agora, um príncipe de Lúcifer, que está no comando, esse vocês não tocam. E que está fazendo graça na cara. O lugar que era sítio de pastor, virou fazenda. Ok? Tá certo que eu sei o que é que eu estou falando aqui. Entendem? O lugar que era sítio de pastor, para recreação de pastor, virou fazenda. Precisa dizer mais alguma coisa? Vocês têm moral para falar de alguém, de alguma igreja? Vocês têm alguma moral? E eu vou dizer aqui uma coisa para o povo de Deus entender. Eu não ataco igreja. Olha o que eu tô. Olha a minha fala. Lá tá cheio de gente fiel, de gente salva, de gente que vai para o céu. Eu não ataco a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Eu não ataco. Mas pastor, o senhor não acha que isso pega mal, o senhor está falando isso? Nós somos o povo que entre nós nos degladiamos. Você está precisando ler mais a Bíblia. Você está lendo pouco. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2,11, resistiu a Pedro na cara, porque era repreensível. A Bíblia não bota debaixo do tapete as mazelas daqueles que pertencem ao reino de Deus. Judas era amigo íntimo de Jesus, escolhido para ser tesoureiro e traiu Jesus, e está na Bíblia. O Deus Todo-Poderoso levantava profetas, sabe para quê? Para denunciar o pecado do seu povo, não era das nações pagãs não, vai ler mais a Bíblia. Porque as outras religiões, ninguém faz nada, nós somos da luz, e a luz denuncia, a luz não encobre, a luz não bota debaixo do tapete. Uma coisa é calúnia, e eu sei o que é isso. Uma coisa é difamação, e eu sei o que é isso, eu sou vítima disso. Outra coisa é verdade que tem que ser dita. Agora vamos para mais um tema. Como é que um cara desse vai para a rádio dizer que 99% dos cantores da música evangélica são endemoniados?
Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Deixa eu falar uma coisa. E o cara ainda cita o nome da Ana Paula Valadão. Eu já tive discordâncias com a Ana Paula. Discordâncias que ela pode ter comigo e eu com ela, e um crente pode ter com outro. Só no céu vai haver perfeita harmonia de pensamento e inteireza total de coração. Aqui tem desavenças. Agora, peraí, desavença para dizer que o outro é endemoniado? Desavença para dizer que o outro é do diabo? Isso não é desavença, isso é acusação, isso é calúnia, isso é difamação. Mas sabe por que ele está falando isso? Eu vou dizer por quê. O povo não percebe o que está por trás. É porque a gravadora dele não está com nada. A gravadora dele está dando prejuízo há anos. E a Ana Paula gravou para essa grande gravadora, dessa grande emissora de TV. Vocês estão entendendo o jogo? O jogo é comercial. Você tem que fazer a leitura. É para o povo deles não comprarem o CD, porque o CD, a Ana Paula é uma das que mais vendem, dizer que uma menina dessa é do diabo, rapaz. A garota crente, de uma família crente, garota casada com um pastor, menina de Deus. Eu tenho desavença, eu já critiquei a Ana Paula aqui, mas a verdade tem que ser dita, meu Deus do céu. Dizer que 99% dos cantores são endemoniados, então vamos fazer uma coisa. Você que tem uma rede de rádios FM, não vai botar mais música nenhuma. Senão, você é pior do que ímpio. Você é hipócrita, é fariseu, faz acusações levianas e dentro da rádio de vocês está tocando música gospel. 99% é endemoniado. As emissoras FM de vocês e AM não vão mais tocar música evangélica para, no mínimo, você ser coerente. Mas como vocês não são, e eu já sei disso, não são, falam bobagem. Você sabe por que eu estou desconfiado? Eu estou desconfiado que de tanta fogueira santa, eu acho que queimou os neurônios dele. Eu estou desconfiado, meu irmão, de fazer tanta fogueira santa, eu acho que o neurônio do cara foi para o espaço. Isso é brincadeira, minha gente. Isso é brincadeira. Olha aqui, aprendam uma coisa. Quando Jesus disse, singular, minha, possessivo, igreja, eu não toco na igreja. Eu não toco na igreja. Pode ter o maior picareta na frente de uma igreja, mas eu não toco nela. A igreja é de Jesus. Não se toca em igreja. Cuidado. Cuidado com a tua boca quando você for tocar em igreja. Agora, homens, pega a Bíblia. Pega a Bíblia, meu filho. Liderança, pega a Bíblia. Meu filho, a Bíblia diz assim, grave. É necessário que haja escândalos. Mas ai daquele por onde vem. E o escândalo não vem por quem denuncia, não. Não inverte, não. É por quem pratica. É por quem produz. Ok? Mas é necessário. E sabe qual é a conclusão do texto? É necessário que hajam escândalos para que os que são fiéis se manifestem. Eu estou me manifestando aqui. Tá? Tem escândalo? Os fiéis têm que se manifestarem. Agora, eu quero dizer uma coisa para mostrar que eu não tenho questões pessoais. Vou deixar uma palavrinha aqui no final, porque isso aqui me preocupa. Vou trocar o disco. Vou trocar o disco. Escutem. Tem aí acusações contra eles que eu não tenho nada com isso. Não vim aqui dizer que isso é verdade. Aquilo que eu não domino, eu vou caluniar e vou difamar. Eu sou muito cuidadoso com que notícias de jornais, de tudo. Muito cuidadoso. Sabe? Não estou aqui. Mas eu fiquei preocupado com uma coisa. E nós não... Olha, o fio da navalha, você não pode brincar. Eu fiquei preocupado com uma coisa que eu li acerca da denúncia do Ministério Público contra eles. Eles estão dizendo lá, vou até ler aqui. Isso aqui eu fiquei preocupado. Ó, que o grupo, certo? Que a liderança dessa igreja cometia estelionato contra os fiéis, falsas promessas e ameaças de que o socorro espiritual e econômico somente alcançaria aqueles que se sacrificassem economicamente pela igreja. Eu vi o Boechat, que diz que é ateu, um jornalista famoso de credibilidade, dizer o seguinte, espera aí, eu não tenho nada a ver com fé, com religião. Quer dizer, então, que todo mundo que está numa religião há anos está sendo enganado, dando dinheiro ou oferta. Outra,
Não vem querer tocar em igreja evangélica com isso não, que isso aqui é perseguição religiosa. Negócio de divisa, de remessa, de dinheiro, eu não falo sobre isso. Agora, isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo. Vão mexer com a igreja católica, vão tocar, que lá também tem campanhas. Lá também tem medalhinhas de bênção. Vai tocar, então segura aí essa onda aí. Nós temos que estar atentos. Querem tocar em uma para quê? Para tocar nas outras? Aí, meu irmão, aí vai chamar todo mundo para briga. Eu estou de olho nesse item aqui. Vai chamar todo mundo para briga. Se tocar em uma igreja nisso, é perseguição religiosa. Vai ter que rasgar a Constituição. Por 2 sábados, eu vou colocar aqui, 2 sábados, uma mensagem, uma palavra, não é mensagem, que eu gravei na Islavec. Minhas experiências positivas e negativas da minha vida. Você tem que assistir o que eu falo. Vai ser muito interessante. Eu creio que vai ser bênção para você. Então, meus amados, meus queridos, cuidado quando tocar em igreja. Cuidado, é só isso que eu digo. Agora, denunciar pecado e denunciar erros é outro papo, é outra ação. Tocar em igreja, não. Dizer que igreja é macumba, mais do que eles fazem então. E outra, falar, só mais uma, quase que eu esqueço, falar que 99% dos cantores evangélicos são endemoniados. E vocês, que no culto da terapia do amor, bota música profana de gente que fez pacto com o diabo e canta dentro da igreja as músicas. E vocês têm moral para falar isso? Pelo amor de Deus. Deixa eu orar para terminar. Senhor, eu quero abençoar todas as pessoas que estão me assistindo. Eu quero, Senhor, abençoar as igrejas, o teu povo, o Brasil. Estende as tuas mãos sobre o teu povo, pessoas aflitas e necessitadas, manifesta o teu poder. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, até o próximo programa, querendo Deus. Este programa não pode parar. Seja um parceiro ministerial. Estamos pregando o Evangelho de Cristo no Brasil e no exterior e precisamos da sua oferta. Seja um parceiro ministerial. Ligue para a 0 operadora 21 87 7000 ou envie-nos uma oferta para Associação Vitória em Cristo, Banco Bradesco, agência 0663-7, conta corrente 92177-7. Que Deus te abençoe.